Pensando no giroflão. Dá-lhe, seus Jaguara, como é que estão aí? Belezinha? Beleza não, né, cara? Tá difícil a situação. Nossos filhos, difícil ir pra escola. O que sobra pros nossos jovens. E a tristeza de quem, na minha época, vivia solto, bicho solto. Ratatá é bicho solto, fica ligeiro, já faz parte do jogo. Todo cuidado é pouco. Mas hoje eu tô com um aliado. Com um cara que é ponta firme. Tá do lado. Eduardo Leite comigo hoje aqui, nosso governador, minha preferência para futuro presidente. Obrigado aí, Júlio, valeu. Seja bem-vindo, governador. Como é que tá, meu irmão? Super obrigado aí, Júlio, valeu pela oportunidade e feliz de saber que tá rolando lá, Cozinheiros do Bem, funcionando bem lá no Centro Vida, né? Lindo, maravilhoso. Cara, eu tô extremamente ansioso por esse dia. Cara, eu quero começar te perguntando, quem é o Eduardo? Então, eu sou... O pessoal tem que conhecer a partir da minha realidade. Pra quem né? tava em coma aí nos últimos 20 anos, aí não souber quem é o governador do estado. Não, mas ninguém é obrigado também a acompanhar, né? Eu sempre digo que as pessoas elas vivem a sua circunstância, o seu contexto, não é obrigado a acompanhar nada. Então, eu sou filho de servidores públicos lá de Pelotas. Meus pais são professores aposentados da Universidade Federal de Pelotas. Minha mãe era professora de Ciências Políticas. Meu pai é professor de Direito Civil na Faculdade de Direito. Isso gerou dentro de casa um direcionamento, talvez, enfim, para os filhos para irem também para o serviço público. Meu irmão mais velho é delegado da Polícia Federal, meu irmão do meio é fiscal do Ministério da Agricultura, fiscal agropecuário. Cara, as coisas foram acontecendo. Eu gostava de ser o representante da turma, virei o presidente do Grêmio Estudantil, aí participava de organizações não governamentais lá em Pelotas. Quando eu tinha 15 anos, eu era o diretor lá da Fundação Tiago Gonzaga, da Disa Gonzaga, que trabalha a conscientização. Exatamente. E aí isso foi me motivando a participar de outros projetos sociais. Quando eu entrei na Faculdade de Direito, lá na Universidade Federal, eu resolvi participar de um projeto bem legal que era o Tribunos da Cidadania. Eu ia para escolas da periferia para dar aulas, junto com outros colegas, de noções de direito e de cidadania. Então você pega assim, direito do consumidor, questões do eleitor, justamente, enfim, a posição do cidadão em relação aos direitos que ele tem em relação ao Estado. Ótimo. E os deveres que ele tem também e tal. Saquei. Cara, assim, eu sou essa pessoa que eu me comovo com a dor do outro, mas eu sei que a gente precisa proporcionar meios para atender a superação dessa dor, entendeu? Então, não adianta eu simplesmente dizer me compadeço lá com o Cozinheiros do Bem, com o pessoal que está precisando de comida, e do outro lado eu não organizar o Estado para que ele seja tal qual uma empresa e tudo mais, ter funcionamento para poder ter recurso, ter a capacidade, a gestão para te entregar o que tu precisa lá na ponta. Então, eu falava isso para a nossa equipe numa reunião de alinhamento estratégico, eu dizia, olha, a gente tem que ter a formalidade, o planejamento, tudo mais, mas tem que ter paixão, né? Tem que ter vontade, que é o que abre o caminho. Isso é o que realmente modifica... Vou levantar, vou te dar um abraço. Cara, é foda. Meu irmão, eu vou... Em quem tu te inspirou para percorrer todo esse caminho? Assim, essas coisas assim de inspiração, sabe? Eu sempre olho para as pessoas e vejo as qualidades que elas têm. Uma vez eu vi uma charge que mais ou menos mostrava o seguinte, Júlio. Era as pessoas numa fila, imagina uma fila, e as pessoas com uma mochila na frente e outra nas costas. De maneira que a mochila na frente da pessoa eram as suas qualidades e as mochilas nas costas eram os seus defeitos. E se você olhar para a pessoa da frente, você só vê os defeitos daquela pessoa, mas você só vê as suas qualidades. Então, quando eu pego assim, vamos pegar referências, pessoas, né? Sei lá, eu vejo Mário Covas, por exemplo, que foi governador, um cara que teve uma posição firme na época do regime militar, como deputado, depois como governador também, assim, um cara autêntico, sabe? Sim. Acho que ele é uma grande referência. Coração também. Não, e foi um belo exemplo. Aliás, completaria 93 anos agora, recentemente, aí seria o aniversário dele, né? Então, ele é um belo exemplo que eu trago até para não pegar, assim, uma vez eu ouvi de alguém que buscava as referências em pessoas que já tinham ido, porque as que estão vivas ainda podem decepcionar, não é verdade? Então, às vezes a gente... na política a gente pode, às vezes, ter uma decepção, né? Então eu vou pegar de alguém que já se foi. Cara, me diz uma coisa.
tudo isso que tu carrega desde Pelotas, né, na tua construção numa carreira política, onde fica o ser humano, Eduardo Leite? Ele tá no dia a dia. A gente tem que estar nas reuniões também. Meu pai sempre me dizia que uma qualidade que eu tinha para poder estar na política é paciência. Mas eu acho que também tem um pouco de bom humor, assim. Né? Claro. Embora hoje em dia tudo tem que ser cuidadoso, né? Porque o bom humor, às vezes, a gente ri da gente mesmo. Eu rio da minha vida o tempo todo. Pois full é. time. Não dá pra gente É o eterno quinta série. Aquele ditado que diz, né? Desconfie de quem se leva muito a sério, né? Exatamente. Ou seja, eu acho, cara, a gente já vive tanta guerra. Eu, desde o início que eu te acompanho, eu sempre vi uma atitude no olhar de se colocar no lugar do próximo. Não, e se colocar no lugar do próximo e também, assim, tentar entender a realidade do outro, viver aquela dor ali, como eu digo, a Paula, que foi minha vice-prefeita, que é uma grande pessoa, também grande figura humana lá, que hoje é prefeita de Pelotas, ela dizia exatamente isso, assim, a compaixão é justamente, como diz a palavra, é sofrer com, né? É sofrer junto com o outro. Então, não é fácil, eu falo isso também para quem está na minha volta na política, de que a gente tem que estar com o coração aquecido permanentemente, porque a vida da política, o dia a dia, teima em tentar esfriar os corações, vamos dizer. Por que eu estou dizendo isso? Porque a disputa dentro do partido político, por espaço, a eleição, muitas vezes é uma disputa muito desleal. As críticas são muitas vezes injustas. A gente vê isso no debate político, quer dizer, quantas vezes a gente vai ver quem está no governo fazendo coisas que quando estava na oposição criticava, e vice-versa, né? Quando vai para a oposição, critica tudo aquilo. É muito fácil dar um passo à frente, esquecer de onde veio, né? Pois é, então isso é um pouco cansativo assim na política. Eu sou um ser humano, tenho as mesmas frustrações, as decepções. Então eu tenho a minha fé, acredito em Deus e peço sempre a Deus exatamente isso. Porra, me mantém com o coração aquecido, lembrando daquilo que me motivou a entrar na política para persistir. Porque no dia a dia, o que a gente tem que engolir de sapo, que a gente tem que se relacionar com pessoas que às vezes a gente não gosta, mas que faz parte do processo, teima em tentar esfriar o coração da gente. Então o ser humano está lá, sempre na vida, no dia a dia. Não é fácil, porque a rotina é extensa, então a gente vai até altas horas da noite, acorda cedo, final de semana tem evento para ir, tem que... Cara, tu gosta dessa vida, desse corre insano que é, tipo, o Bento, não pode pegar o Bento para passear? É que tudo é ônus e bônus, né, Júlio? Quer dizer, assim, olha, eu teria... Tem noção da consequência disso futura na tua vida? Eu teria... Tipo, vivi por isso, pelo legado disso. Eu teria uma vida mais tranquila se eu tivesse na iniciativa privada, não tivesse um setor público. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que eu não teria a satisfação que estar no setor público me proporciona. Porque o alcance, o tamanho do impacto da ação da gente numa sociedade, ele paga o preço do que a gente abre mão. Esses dias, semana passada, enfim, eu estive lançando um programa de atendimento aos autistas. Pô, eu me emocionei ali, eu me emocionei muito ali, porque teve depoimento de uma jovem que justamente é atendida já dentro do centro que a gente já tem, e a gente está expandindo esse serviço. E eu digo justamente, pego esse caso assim do atendimento aos autistas, porque é um negócio que me toca muito, porque quando eu era vereador lá em Pelotas, eu não conhecia a causa do autismo, não acompanhava. Eu entendia muito bem do que era o autismo. Exatamente. Eu não tinha na minha família ninguém diagnosticado com autismo, então eu não vivia isso. Mas aí eis que chega um dia na Câmara de Vereadores, lá um grupo de mães, até irritadas e assim, manifestando duramente em relação à falta de atendimento para os filhos delas. Aquilo ali me tocou e eu fui conversar com elas e fiz várias reuniões e passei a entender melhor ali a causa e consegui ajudar a construir um projeto lá em Pelotas para conquistar recursos na consulta popular. E quando virei prefeito, a gente conseguiu executar aquele recurso e criar um centro de atendimento aos autistas. E o mais bacana de tudo, assim, Júlia, é quando eu volto e encontro aquelas mães que eu encontrava lá desesperadas porque não tinham onde mandar os seus filhos, e elas me encontram felizes hoje falando sobre a evolução dos filhos delas, porque hoje tem atendimento.
Então, esse negócio que, assim, ó, pô, paga todo o preço, entendeu? Então, quando eu tenho que ficar até tarde, quando eu tenho alguma disputa política, dificuldade, briga, disso, daquilo, e aí eu vejo, pô, mas quando a gente consegue pegar a energia das pessoas e jogar para fazer o que faz diferença na vida das pessoas e melhora. Então, vale a pena, entendeu? Não é fácil, eu gostaria de poder sair, seria legal. Dá uma Sair. escapadinha de vez em quando, dá uma agenda vai fora, dá um rolezinho. Você vai para um Rebodinha. restaurante, vamos dizer aqui, ó, vou para o restaurante, vou para Rebodinha um dos bar, guri. vou para um bar qualquer tomar uma cerveja com os Consegue amigos. fazer isso em Porto Alegre tranquilo? Busco fazer, não deixo de fazer, mas assim, eu tô sempre me policiando, porque eu tô sempre sendo observado, o pessoal tá lá. Tem uma galera aqui, pra quem não tá assistindo atrás aqui, tem uma... E tu te dá bem com essa galera aí que trabalha contigo aí, que anda contigo? Eles que têm que me aguentar, na verdade. Mas não estou nem só dizendo deles, eles já viraram amigos todos aí que me acompanham, que cuidam da segurança e tudo mais. Mas estou dizendo o seguinte, tá lá o cidadão, né, tem o cara que me quer bem, que me vai querer tirar foto e puxa super legal, e isso é um bom problema, eu costumo dizer, né, quando o pessoal me pergunta, pô, eu tô num lugar, começa a me pedir para tirar foto e tudo mais, eu digo, pô, isso é um bom problema, problema mesmo vai ser quando ninguém quiser tirar foto, aí nós estamos com um problema, né. Às vezes acontece, cara, enfim, passei por situações, nunca contigo, mas durante a pandemia na instalação das pias. Aham. Tá, enfim, foi uma guerra, uma luta para tentar fazer algo. Sim, para Quem poder mais precisava. garantir... E foi vetado. Então vamos lá, assim, ó, a gente tem que ter clareza de que o governo não vai resolver todos os problemas. E tem um outro componente, eu falei isso também para a nossa equipe quando a gente apresentou o mapa estratégico. Envolver, está lá no nosso mapa estratégico, você sabe que eu digo o seguinte, o mapa estratégico é para o governo, a nossa Bíblia, é o nosso GPS, é o nosso Waze, é o que diz o caminho que a gente tem que seguir, com todas as diretrizes lá. Por que eu estou dizendo isso e falo isso para a nossa equipe lá? Porque se não tivermos esse alinhamento e cada um quiser fazer o que bem entende dentro do governo, vai ser o caos e não vai atender a necessidade da população. Então, é mais ou menos o seguinte, é um organismo, o governo é um organismo. Não dá para cada um, sei lá, o teu corpo, o coração resolve que vai bater diferente, vai falir o pulmão, entendeu? Então, se você não tiver o governo batendo minimamente, de forma compassada, certo, para puxar numa direção correta, vai ser o caos, vai ser uma esquizofrenia. A gente precisa ter esse cuidado. Então, no mapa estratégico tem um objetivo claro lá que diz envolver o terceiro setor, as organizações da sociedade civil com as ações do governo. Por quê? Em primeiro lugar, porque muitas vezes o governo, ao invés de ser ele o executor de uma política pública diretamente, mais vale a pena, ao invés de ele criar um programa, vamos lá, fazer um programa para enfrentamento à fome. Pô, já tem vários projetos na sociedade civil de gente que se organiza, que se mobiliza, que se doa para fazer funcionar ações de combate à fome. Então, para que o governo vai criar uma estrutura nova se a gente pode pegar esses projetos que funcionam e dizer, vamos ajudar vocês a crescer. Vamos ajudar vocês a crescer. Então, lá na pandemia, por exemplo, a gente pegou 11 projetos sociais distribuídos no Estado para criar o POP Rua, justamente que era o atendimento à população de rua. Ao invés do governo vir, vamos criar uma estrutura, contratar gente, isso e tudo mais, vamos botar recurso onde já está funcionando, porque a sociedade civil se mobiliza. Isso tem dois componentes importantes. Primeiro, maior efetividade, porque já está lá na ponta, já conhece as pessoas, já sabe como é que tem que atender, já tem assim, empatia, né? Já é reconhecido pela população que precisa do atendimento, que é o que acontece com vocês. E tem um segundo componente importante, que é a continuidade quando troca o governo. Porque se trocar o governo e for uma estrutura de governo, o governante vai lá e diz, vamos fechar esse programa porque não quero, isso é marca do governante anterior, eu quero fazer um negócio diferente, a minha bandeira é outra, vou mudar o nome, vou mudar a estrutura, vou mudar as pessoas. Agora, se é da sociedade civil, um negócio que é uma ideia comprada pela sociedade civil, que mobiliza a gente, se tentar tirar cozinheiros do bem de lá, toda a rede que vocês têm, mas toda a rede que vocês têm vai para cima, entendeu? Isso é cansativo. Eu imagino. Lutar contra a fome é uma parada que me joga ao chão. Assim, são 8 anos de projeto. A cada ação eu volto para minha casa e fico em posição fetal. Me dói demais e é uma luta constante, cara. Enxergar tantas pessoas
enfrentando a fome num mundo onde com um quarto da comida que vai pro lixo a gente conseguiria acabar com a fome. Eu acredito o seguinte, que a gente tem que dar espaço para a iniciativa privada, para quem empreende, entendeu? Um governo com menos burocracia, com carga tributária menor e tudo mais, para poder dar vazão. Agora, você não tem como dizer que o mercado vai resolver tudo quando tem gente que ficou para trás, entendeu? Porque não adianta dizer o seguinte, ó, dá espaço para quem quiser empreender e o resultado das pessoas vai ser fruto do seu esforço, do seu merecimento. Quem quiser estudar, que estude para buscar o seu caminho, como se você estivesse oferecendo para todo mundo as mesmas condições que não está, entendeu? Esse é o ponto. Então, O assistencialismo ele é muito importante, mas... é porque tem gente que já ficou para trás, entendeu? Esse é o ponto. Tem um desses vídeos hoje em dia, a gente... né, na rede social, toda hora a gente recebe um vídeo inspirador disso, daquilo. E tem um que é bacana, que é o sujeito tá numa pista de corrida, e esse vídeo é até antigo, tá na pista de corrida e ele diz, com um batalhão de gente lá enfileirado para começar uma corrida, e ele diz o seguinte, olha, dá um passo à frente quem não tem os pais separados, dá 2 passos à frente quem conseguiu completar o ensino médio, dá mais 5 passos para frente quem completou o ensino superior e tudo mais. Não, e aí, ou seja, aí depois de fazer toda essa diferenciação, né, porque quem tinha melhores condições, assim, quem conseguiu, quem nasceu no lugar tal, quem é isso, quem é mulher, quem é homem, quem é branco, quem é preto. Aí ele diz, então tá, agora nós vamos começar a corrida. Aí você olha, tem o cara que está 200 metros na frente do outro. É justa essa corrida? Claro que não é, entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o Estado tem, o poder público, um papel... em primeiro lugar, de oferecer condições de ponto de partida igual, mas tem que reconhecer que essa partida já começou e já tem gente para trás e você tem que estender a mão para quem ficou para trás para puxar e proteger essas pessoas, entendeu? E aí entram as políticas de assistência social, de proteção e tudo mais, que envolve desde transferência de renda, aí tem desde o Bolsa Família, tem o nosso Devolve ICMS, a gente já devolveu aqui no Estado. Os nomes dos projetos mudam, mas... evoluem, aperfeiçoam. Deveria ser, né? Às vezes não aperfeiçoa, às vezes o Brasil tem esse problema. Tem pouca avaliação da efetividade da política pública, porque o certo é o seguinte, ó, você cria o programa, você vai lá, faz a política pública e você tem que ter a avaliação. Ó, quantas pessoas se tornaram independentes? Quantas foram promovidas? O que esse recurso está chegando na mão de quem? Como é que está sendo usado? Então, por exemplo, a gente criou o Devolve ICMS. Por quê? Porque você tem uma política de imposto que é muito regressiva. O que quer dizer essa regressividade? Se a gente for no supermercado para comprar comida, a gente está falando de fome aqui, e a gente comprar, sei lá, um item qualquer, uma fruta, uma verdura, uma carne, qualquer coisa, eu e você vamos pagar o mesmo imposto, o mesmo valor de imposto que vai pagar o seu João lá que não ganha um salário mínimo. Então, o que acontece? Na nossa renda, esse imposto é um valor. Na renda do seu João lá, é outro tamanho de dimensão. Então, isso é a chamada regressividade. Então, o que a gente criou no nosso governo? Cara, esse imposto precisa ser devolvido para essa pessoa. Então, essas pessoas que estão em situação de extrema pobreza e pobreza, elas receberam um cartão do governo do Estado, onde a gente devolve o imposto que ela paga na parte da alimentação, na energia e tudo mais dela, para ela poder comprar o que ela quiser com aquilo lá. Então, ela recebe lá um valor fixo a cada 3 meses, mais uma parte variável que é apurada porque ela lança o CPF dela na nota e aí ela vai carregando aquele cartão para a gente poder apurar quanto é que ela pagou de imposto. Então, mas isso é um dos programas, entendeu? Assim, isso resolve a pobreza? Não resolve, mas diminui o... Tu acredita no fim disso um dia? Eu acho que tem que ser uma meta contínua, entendeu? Eu costumo falar que quando as pessoas falam, pô, tu tem orgulho do Cozinheiros do Bem, Júlio? Eu falo, cara, eu tenho orgulho do caralho. Se eu tenho orgulho, eu falo, eu tenho orgulho, cara, mas eu felicidade plena, eu vou ter o dia que eu não tiver uma pessoa na fila. Tu sente, cara, que isso é possível? Eu acho que a gente tem que ter esse sonho, entendeu? Mas não é um botão que a gente aperta e resolve, entendeu? Porque tem várias razões, entendeu? Se for assim, ó, tem desde problemas psicológicos a serem enfrentados, tem uma carga histórica, tem um modelo econômico que não funciona, a gente tem uma série de problemas que se você quer mudar do ponto de vista estrutural, quem vive do modelo se insurge contra.
Assim, o que muda estruturalmente o nosso modelo de economia, de funcionamento, eu acho que a gente a gente não pode se conformar com a pobreza, entendeu? Não pode achar que é assim, mas a gente também não pode achar que simplesmente, vamos pegar todo o dinheiro que tem lá do governo e botar aqui, porque se eu botar o dinheiro, meu dinheiro é finito. Tem um orçamento lá que eu tenho. Nossa, uma boa administração pode fazer com que mas eu tenho que onde pagar há dinheiro não tem pobreza. Mas eu tenho que pagar o salário, eu tenho que pagar o funcionamento da máquina e tudo mais. Então eu tenho que enxugar o custo da própria máquina com ela, mas ela não pode deixar de existir. Porque no final do dia eu tenho que ter lá gente para fazer segurança pública, eu tenho que ter gente para bombeiro para apagar incêndio, eu tenho que ter capacidade de investir para equipamento e máquina para isso, porque senão eu tenho que fazer estrada, porque se eu não fizer estrada não tem atividade econômica, mas aí não tem atividade econômica que é fundamental para poder dar emprego para esse sujeito que está com fome, que eu preciso proporcionar comida para ele, mas ao mesmo tempo eu preciso proporcionar um ambiente econômico que dê condições dele ser empregado e que gere receita para eu pagar esse cuidado com essa família de mais baixa renda. Mas assim, Júlio, o que eu acho que tem que ter clareza para quem nos acompanha aqui é o seguinte: o enfrentamento da fome, você está falando uma questão de educação, você insistiu muito nisso corretamente. E eu tento... Uma vez eu estava conversando com uma ex-ministra do meio ambiente aqui do Brasil, a Isabela Teixeira, que falou uma coisa que eu tenho repetido muitas vezes. Ela dizia o seguinte: olha, tem muitos tons de verde falando sobre sustentabilidade ambiental. Mas no final das contas, o verde que realmente pesa é o verde do dinheiro. Esse é o que mobiliza as coisas. Então é o seguinte, vamos traduzir em termos econômicos o enfrentamento à pobreza. Tá? Por quê? Porque eu não tenho dúvida que a gente tem que enfrentar pobreza e fome por conta de dignidade humana, de avanço civilizatório, entendeu? Como sociedade, não dá para a gente olhar alguém passando fome e se conformar. Mas para aquelas pessoas que não conseguem ser sensibilizadas por isso, porque estão pensando no dinheiro, então vamos falar do ponto de vista econômico, da pobreza e da fome. Quem está com fome, né, não consegue se desenvolver. Uma criança que está com fome não vai conseguir aprender adequadamente, ela não vai conseguir desenvolver a capacidade neuropsíquica motora dela adequadamente como um futuro adulto, porque a desnutrição dela terá afetado o desenvolvimento do seu corpo, do seu organismo, e ela vai ter dificuldades de aprendizagem por causa da fome dela. Um trabalhador que esteja com fome, que esteja em condições insalubres, que esteja vivendo na pobreza, exposto à falta de saneamento, esse trabalhador vai adoecer e vai produzir menos do que ele poderia estar produzindo. Então, o que eu quero trazer aqui é que, além da questão da dignidade, além da questão civilizatória, como sociedade, como amor ao próximo, tem um componente econômico. Se a gente quer crescer economicamente, não dá para deixar ninguém para trás, porque cada pessoa que ficou para trás, cada pessoa que não se desenvolveu plenamente, cada jovem que não se desenvolveu, porque passou fome, porque na pobreza adoeceu, que não conseguiu se desenvolver e estudar para poder produzir mais, vai custar não apenas para o indivíduo, vai custar para todo mundo, para toda a sociedade, porque o que ele podia estar produzindo de riqueza ia ser aproveitado por todo mundo. Então, se você olhar para o Rio Grande do Sul, vamos olhar o nosso caso aqui, tá? Rio Grande do Sul. Nós somos um estado que está envelhecendo mais rapidamente. A gente perdeu o bônus demográfico, que é chamado, né, justamente quando você está nascendo mais gente que está entrando na força de trabalho. Então, aí o que acontece? Mas está a nossa taxa de natalidade menor e a longevidade maior. Então, por um lado é bom, estamos envelhecendo mais porque tem uma boa saúde, um bom atendimento de saúde. Medicina. Mas, de outro lado, a gente está perdendo mão de obra, recursos humanos, força de trabalho. Ou seja, se a gente tem menos gente trabalhando, a gente vai produzir menos coisas. Então, se a gente tem menos gente para poder crescer economicamente, eu preciso que essas pessoas produzam o máximo que elas puderem. Então, tem que ter boa educação e tem que ter o desenvolvimento pleno dessas pessoas. Então, eu não posso deixar ninguém para trás, porque cada pessoa que está na pobreza ou na extrema pobreza, que não se desenvolve plenamente, não é só ela que paga o preço, é todo mundo que paga o preço, o Estado todo. Exatamente. Cara, eu preciso agradecer a galera que faz com que o nosso programa aconteça. Roda na tela aí, meu irmão. Cara, quero agradecer a galera da COD Barbershop, que desde o início pra estar aqui conosco,
tem que ter, no mínimo, consciência de espírito coletivo, porque tem muita gente que quer aparecer, mas, enfim, não tem a mesma visão. E eu acho que é com isso que nós nos ligamos, com pessoas que são aliadas pelas mesmas causas. E a COD Barbershop, desde o início, falando que marcas são nomes. Fernando e Heitor, meus grandes irmãos que no início da pandemia nos ofereceram álcool gel e sabonete líquido para auxiliar no combate. E esse sabonete líquido da COD Barbershop, ele é vendido no Brasil inteiro. E a venda, quando tu aponta para o QR Code, ela reverte num prato de comida para algumas instituições. Entre elas, a Pastoral do Povo da Rua, do Padre Júlio Lancelotti, minha grande referência. E, enfim. Fernando e Heitor, nossos irmãos, só temos a agradecer. Roda mais quem está na tela conosco aí. Grupo Pirâmide Ultragás, meu grande parceiro Alex, que desde o início da pandemia também. Quando nós começamos a entregar, foram mais de 96 entidades assistidas. E quando nós começamos a entregar as cestas básicas, o pessoal falou, cara, não tem mais gás. E o Alex, desde o início, foi nosso parceiro. E nós conseguimos, quem quiser acompanhar e ter um gás com preço decente, com melhor orçamento, tá aqui o arroba deles na tela, tá aqui o telefone. Quem mais tá conosco aí, roda? Galeto Viamorano, Saulo e Roque. Quando a gente come um galetinho primo canto é gostoso. Mas o deles, cara, é fantástico, porque, enfim, eu sempre falo da lasanha de espinafre. Mas o mesmo galeto que vocês comem nas suas casas com eles é o mesmo que a gente serve embaixo do viaduto. Então é muito prazeroso pra gente poder servir uma comida gostosa, sabendo que é a mesma que patrocina aqui. Ape of God, minha camisa de time aí, rapaziada. Agradecer meu irmão Thiagão, marca que eu carrego na pele, onde se inspira em falar que por que seria pejorativo chamar alguém de macaco, né? Enfim, debates que a gente ainda costuma a ter que trazer à tona, e eu carrego com todo carinho e toda emoção na minha pele. Ape of God, minha camisa de time, tá aqui o telefone na tela. Bora lá, quem mais tá conosco aí? ProHub, a nossa fantástica fábrica de sonhos. Gostou do estúdio, Eduardo? Impressionante, a estrutura. Cheirosinho, chega aqui, Charlete, cafezinho, papapá. Cafezinho bom. Os guris da Catequese são foda, rapaz. Cara, tem podcast aqui de ufologia. Se tu quer ter um podcast, entra em contato com os guris aqui, só não vem pra falar besteira, porque pra falar besteira já tem o meu. Bora lá quem tá. Hubble, conserto de smartphones. Cara, quando tá lá na revoadinha, derrubou o teu telefone dentro do vaso, bota dentro do saquinho. Não vai botar arroz no negócio pra consertar o teu telefone. Manda pros guris, teus nudes não vão vazar, não vai ter problema nenhum. E não vai correr o risco de teu iPhone voltar com o Android. Chegou a pizza aí, Charlete. Chega aqui que eu tô morrendo de fome. Bora lá. Quem mais tá conosco aí? Connect Art Tattoo. Carrega a marca dos guris na pele. Todas as nossas lutas. E o grande barato da Connect Art é que quando eu fechei contrato com eles, o que foi mais importante foi que eu pedi que tivesse no contrato a cláusula de ajudar quem tivesse uma cicatriz, por exemplo. E é isso aí, a galera da Connect Art Tattoo é que carrega as minhas tatuagens e quem me risca aí o tempo todo. E a gente já pode servir essa pizza aí? Dá-lhe ficha, rapaz. Tá aí pra comer. Então tá bom. Bora lá. Quando puder, quando tiver a oportunidade de comer, coma, né? Quem mais tá conosco aí? Tondin Games aí, a galera. Hoje a gente não tá com videogame no ar aí, cara. Tá aí o telefone dos guris na tela aí, Tondin Games, bora lá. Quem mais tá conosco aí? Headshop 38, a galera que entrega o conteúdo de alegria pra muitos. Tô impressionado, tá bem de patrocinador aqui. Eu acho que os guris não trabalham, não brincamos de serviço, governo. Galera da Headshop 38, que simpatizantes, né, de algo que ainda não temos a legalização, mas, enfim, quem sabe um dia possam ver de uma forma mais coerente a legalização da erva, mas não de uma forma só de consumo recreativo, mas sim desde a indústria têxtil até, né, a indústria farmacêutica, que a gente sabe dos benefícios. E é isso aí. Quem mais está conosco? Tudo isso serve para dar voz aos cozinheiros do bem, Food Fighters, coletivo independente que mais ajuda pessoas em situação de rua no Brasil. Eu estou hoje completamente emocionado, meu irmão, porque eu luto por essa causa
E tu é um grande parceiro nosso. Mas vocês conquistaram Se existe isso, a luta... Não, mas não é só isso, cara. Eu me lembro do dia que tu cancelou a tua agenda de tarde. Quando tu viu o carinho e a dedicação que nós temos. E tu dissesse, Júlio, trabalha nesse lugar. Cara, desde então tudo se tornou mais fácil pra gente. Que bom. E o Cozinheiros do Bem tá aí, tá aqui o QR Code aqui no canto direito da tela. Aponta teu celular. Doa a partir de R$1, cara. A gente tá lutando todos os dias, né? É um trabalho que merece aí. Cara, é o que nós podemos fazer. Cara, me diz uma coisa, tu tá tentando perguntar pra inteligência artificial que pergunta ela faria pro governador Eduardo Leite. Qual pergunta deveria fazer a inteligência artificial pra ti, meu velho? Eita, a inteligência artificial fazer uma pergunta e o problema é eu responder a inteligência artificial, na verdade. Porque vocês já usaram lá o ChatGPT, aquela coisa toda lá? Otávio. Né? Eu fui perguntar para ele qual pergunta eu deveria fazer ao governador Eduardo Leite. E aí, o que disse a inteligência artificial? Fiquei Ela é curioso para artificial, saber né? o que é a inteligência artificial. Fala aí, tia, fala aí. Eu fiz Ele duas é apaixonado. perguntas para eles. Uma daqui a 10 anos, o Vou governador comer aqui, Eduardo vou Leite, aproveitar. e ela falou que ela não pode fazer Projeções de exercício futuro? de futurologia. É mesmo? E ela tem que trabalhar só no presente. Tem um print de banco Olha esse depois. cara que pegou de vento. Eu vou usar essa resposta da inteligência artificial aí quando me Não. perguntarem. E aí, como é que vai ser lá no futuro? Não Tal? Vai posso, concorrer a isso? não Não posso. posso. Não sei, não exercer. sou mãe de nada. A pergunta eu fiz, deveria ser perguntada ao Eduardo Leite pela inteligência artificial. Como um gestor público pode lidar com a polarização política e implementar políticas públicas que beneficiam a população de forma justa Você tem que ficar falando que eu vou equilibrada, comer. levando em conta as diferentes visões ideológicas e interesses envolvidos? Olha aí, Essa- boa. Isso foi feito pela inteligência artificial, essa Não, vou eu, pergunta. Otávio mesmo. Eita. Inteligência artificial. É? Então foi a pergunta que eu deveria perguntar ao governador Eduardo Leite e ele formou. Ela é bem complexa. É boa, é boa. É, Excelente mas ela não pergunta. sabe nada do futuro. Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer para a inteligência artificial, ver se ela nos responde, né, a solução aí desse negócio. Mas assim, eu acho que o segredo é justamente, né, pegando a pergunta da inteligência artificial, que eu acho que está super adequada assim, para o momento. Essa inteligência artificial é realmente inteligente, eu estou vendo aí, né? Essa é a pergunta do momento. Como é que a gente consegue exercitar convivência entre as diferenças, né, num mundo tão polarizado? Não tem assim uma bola de cristal, não tem uma fórmula mágica, mas eu acho que parte do pressuposto de você respeitar as pessoas, entender o contexto de cada um. Às vezes o que define, Júlio, uma filiação partidária, né, a um partido político, é um contexto específico daquela pessoa, naquela região, naquele tipo de contexto que ela vive, na sua cidade. Às vezes um tio, um parente, um amigo, um vizinho convidou para filiar no partido político e aquela pessoa filiou naquele partido político. Então eu não posso transformar assim, a diferença partidária que a gente tenha em uma síntese de a pessoa é do bem ou é do mal, entendeu? Primeira coisa é sair da discussão política do campo das intenções, porque é sempre o seguinte, das intenções que eu digo, é sempre um tentando colocar sobre o outro uma suspeita sobre as suas intenções. Eu vou dizer o seguinte, tem A, diz que B é o seguinte, eles querem fazer isso porque eles querem acabar com não sei o que e tal. Aí o B responde, não, e o A critica isso porque eles querem mais arrebentar com isso e com aquilo. Tá entendendo? Eles não estão discutindo, nesse caso, objetivamente a solução que um e o outro propõem. Eles estão discutindo a intenção por trás da solução apresentada por cada um. Então a gente tem que sair do debate da questão da intenção, porque é sempre jogando para o outro uma intenção perniciosa, né? Uma intenção maldosa. Eu defendo que a gente tem que ter no Estado, por exemplo, eu defendo privatizações, né, de companhias públicas. A crítica de quem é contra, ao invés de vir discutir conosco sobre o porquê da privatização, que pode ter mais ou menos resultados para o interesse da sociedade, a discussão sempre cai para ele quer acabar com o serviço, ele quer acabar com o servidor, ele quer isso, quer aquilo. Não discute o que ele está querendo. Discute a efetividade de uma empresa pública e de uma empresa privada, e se não é o caso do Estado assumir uma outra posição. Estou pegando aqui num tema que eu defendo, por exemplo. Então, na polarização, a discussão fica muito mais superficial, completamente
sem compromisso com os dados, né, com a informação verdadeira. Eu não acho que quem está lá na Assembleia Legislativa seja de um partido de oposição. Acho que muitas vezes a crítica feita por um deputado, um parlamentar de oposição é injusta. Acho, às vezes, até leviana a crítica e o ataque que me façam. Mas eu não acho que a pessoa seja, por si só, mal intencionada. Eu não olho para os deputados da oposição. Tu acha que ela tá pelo interesse dela e, de qualquer forma, daí poder passar por cima e atacar? Eu acho que, às vezes, são menos precavidos, menos, assim, cautelosos, entendeu? Prefiro acreditar na bondade do ser humano. Eu prefiro trilhar esse caminho. Então, acho que, às vezes, acabam sucumbindo à prática política mais, usual, que não é do meu partido, é do outro campo político, Não me critica. manifesto. Não, critica de qualquer jeito. Olha, propus uma solução para o IP Saúde. Aí não interessa, as pessoas não entram nem na discussão assim, vamos ver o que é a proposta. Não, já sai criticando, né, o sujeito da oposição, porque tem que criticar, porque o governador não é do partido, porque o governador é de outro campo político e tudo mais. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, eu não acho que essas pessoas sejam mal intencionadas. Eu não olho para os deputados e deputadas da oposição e penso, olha, são pessoas que querem acabar, querem isso, querem aquilo, querem usar o Estado, que querem... Essa crítica assim, acho completamente equivocada e assim desonesta até. Eu não vou fazer para eles o que eles fazem para mim. Eu não vou jogar para eles discussão assim, sobre a intenção deles, né, para fazer um debate quase que pueril, quase que infantil de política. Vou tentar trazer o debate para aquilo que eu acho que tem que ser trazido. Então, olha aqui, o IP Saúde, que é o Plano de Saúde dos Servidores, está quebrado. A gente precisa acertar financeiramente o plano. A nossa proposta é essa. Qual é a sua? Né? Então, nos diga de onde que a gente tira a receita para poder financiar isso. Então, na polarização, o esforço todo, respondendo à inteligência artificial aqui, é trazer o debate para o campo mais objetivo, né? Sair dessa questão da subjetividade, assim, do que é a intenção de um ou de outro, sem tentar rotular um como é do mal, o outro. Eu tento entender o contexto de cada um. Na última eleição, vamos falar a verdade. Tu entendeu a virada rápido? Tu esperava pela virada tão rápido? Não, mas vamos lá. Na eleição passada, especialmente a eleição nacional, né, Júlio, ela ficou muito mais assim no ataque de um candidato ao outro, né? Se olhava o programa eleitoral, era o programa do Lula atacando fortemente o Bolsonaro e você se convencia, não dá para votar no Bolsonaro. Lado, né? Aí vinha o programa do Bolsonaro e atacava fortemente o Lula e você se convencia, não dá para votar no Lula. Quer dizer, era menos sobre assim, tentar convencer as pessoas. Vamos falar a verdade, as pessoas foram menos para a última eleição com o coração, com o sonho, com a esperança e mais votando contra. Né? Muita gente, a maior parte das pessoas votou no Lula porque não queria o Bolsonaro e muita gente votou no Bolsonaro porque não queria o Lula. Mas ir para a urna, assim, com a esperança, com o sonho, tô votando convicto de que isso é o caminho, pouca gente, acho que fez na eleição nacional. Então, assim, eu vou fazer a política do jeito que eu acredito que ela tem que ser feita. E votar na política tanto quanto as pessoas entenderem que eu tenho que dar contribuição. Um dia que não quiserem, quantos anos, beleza. Cara? Quantos anos tá mesmo? Fiz 38 em março. Não, mas assim, a eleição tem que entender o contexto de cada uma das eleições, entendeu? E a gente não sabe qual vai ser o contexto da próxima eleição, a gente acabou de passar essa última agora. Meu foco está em governar o Rio Grande do Sul, cuidar do Rio Grande. E aí ali, 2026, por exemplo, a gente vai tentar entender o que vai... Não, vai tentar entender o que está acontecendo no cenário eleitoral, qual é o humor do eleitor, como é que vai ter sido o governo Lula, como é que vai estar o sentimento da sociedade brasileira em relação ao governo, à economia. O que tu tá achando? Né? Antes de falar sobre isso, só para pegar o seguinte, a questão do 2026, o eleitor a gente vai ter que entender esse sentimento. E aí nós temos que traçar uma estratégia que melhor ajude a viabilizar uma alternativa. Eu não quero que 2026 seja de novo uma disputa entre esses mesmos dois candidatos ou mesmo seus campos políticos, porque eu não concordo com nenhum deles. Eu não acho que é alternativa. Eu não acho que eu tenho que decidir entre ter um ambiente econômico mais aberto para o empreendedor ou
ter sensibilidade social. Eu acho que precisa ter as duas coisas, entendeu? Eu acho que cada um deles representa muito bem uma das coisas, assim, uma dessas coisas, mas nenhum consegue conciliar as duas coisas. Eu acho que elas têm que ser conciliadas. Eu entendo que o governo tem que ser mais eficiente, eu entendo que tem que discutir a estrutura do governo para ele gastar menos, para ser mais moderno, menos burocrático, menos imposto. É difícil enxugar a máquina. É difícil porque tem interesses corporativos, né, que lá estão estabelecidos, e a gente tem que criar condições para as pessoas entenderem. E a gente conseguiu fazer aqui no Rio Grande do Sul muita coisa de redução do custo da própria máquina sem colapsar o governo, sem criar guerras, entendeu? Não, e nunca partir para discussão sobre a estrutura do governo justamente acusando um ou outro, o sindicato é isso, o sindicato aquilo, essa gente isso, essa gente aquilo. Essa gente é a nossa gente, os servidores são importantes, entendeu? Eu não quero brigar com o servidor, mas eu também não posso simplesmente querer ficar de bem com o servidor pagando uma conta que não se paga, que não para em pé, porque quem paga é a sociedade gaúcha. Eu preciso equalizar esse negócio, então precisa chamar a consciência, dialogar, construir condições para isso. Eu acredito nisso, eu acredito nesse caminho. Mas a tua pergunta era sobre, e aí, quando é que vai para uma questão nacional? Vai ter que ver, tanta gente se preparou a vida inteira para ser presidente e não foi. Tantos outros não se prepararam. Se preparar e não ter talento, não. E vários outros não se prepararam e acabaram sendo. Teve uma vez que eu dei uma entrevista para um programa de uma TV universitária. E aí o jornalista lá me perguntou o seguinte, mas assim, governador, você não quer ser presidente? Eu digo, olha, perguntar para mim, que fui prefeito e sou governador, se eu quero ser presidente, é a mesma coisa que perguntar para o jornalista se ele não quer ser âncora do telejornal no horário nobre na televisão nacional. Pô, é legítimo querer. Eu gostaria e acho até que poderia fazer boas coisas, como. Só que é o seguinte, política não é meramente a vontade da gente, não é a aspiração individual, entendeu? É a gente no contexto. No contexto político, não tenho a convicção de que vai estar o cenário propício. Então, como presidente do PSDB, que aqui foi a pergunta, né, se ser presidente do PSDB já não é um caminho, eu diria que eu encaro a presidência do PSDB muito mais como uma contribuição para construir o campo político, ajudar na construção do campo que eu entendo que é melhor, que é esse que concilia visão social e modernidade administrativa, que entende que a gente precisa conciliar combate firme à criminalidade, mas com sensibilidade social, com entendimento, né, das diferenças, da diversidade da população que a gente tem. Ou seja, não pode ser uma coisa ou outra, tem que ser junto. E é isso que eu quero ver representado. Então, se ali na frente disser, não, bom, Eduardo, você é o representante para uma eleição, vamos lá. Daqui a pouco eu chegar lá e vai dizer o seguinte, olha, outro nome cresceu. Pô, né, sei lá, surgiu um outro nome. Sim. Há 4 anos. Eu era um governador recém-eleito, aos 33 anos de idade. Estava recém começando o meu trabalho, no Rio Grande do Sul, um estado quebrado, que não pagava o salário, que estava cheio de encrenca. Uma penga dura. Um estado que nunca tinha feito a reeleição de um governador. Então, imagina se há 4 anos dissesse, esse guri pode ser um nome para presidente da República. Eu ia dizer, tão louco, né? Todo mundo ia dizer, tá louco. O Rio Grande do Sul nem reelege, esse guri está recém começando, isso aí não dá para pensar. E bom, muito bem, meu nome surgiu no jogo. Acabei não sendo candidato, nada, mas já surgiu no jogo. O que eu quero trazer com isso é quem é o Eduardo Leite do presente que a gente não está falando e que daqui a 3 anos pode ser um nome em ascensão e que daqui a pouco muito bem representa o que eu acho que deva ser representado. E o que eu quero trazer para vocês é, eu não serei para este campo político, eu não vou ser um obstáculo para travar o caminho de quem esteja crescendo, tanto quanto outros se apresentaram no meu caminho. Simplesmente pelas suas vaidades, pela sua própria vontade, pelo seu desejo pessoal. Então, o que eu quero dizer é, se eu estou na política pelo que eu acredito que ela possa ser de instrumento de transformação para os outros, eu não posso colocar a minha vontade acima da coisa, entendeu? Houve uma frustração? Te doeu, assim, sabendo que, apesar de, né, ter as prioridades e a hierarquia dentro de uma escala de um partido, tu foi... Cara, todo mundo queria tu.
pegando o que eu falo para minha mãe sempre. Tá? Eu digo para minha mãe, fica tranquila, porque eu me realizo, eu fico satisfeito e feliz e tranquilo por saber que eu fiz a minha parte. Eu me apresentei, eu... Entrega o projeto e vamos lá, né? E aí, se o povo quiser outro caminho, se a população quiser outro caminho, beleza, entendeu? Não é um problema, eu respeito, é do desejo das pessoas. Então a minha parte está feita, então tudo bem. Eu falava para as pessoas à minha volta lá, na hora da apuração, pessoal, se não formos ao segundo turno, tudo bem. Aí quando dá na gaveta? Bom, aí, claro, a gente fica muito feliz, mas ao mesmo tempo, assim, o sentimento de felicidade... ele vem junto com a responsabilidade. Pô, você olhar, você parar para pensar que naquele domingo, né, 3.700.000 pessoas saíram de suas casas para votar tem que ter um bom motivo, por exemplo, porque... e depositaram em mim as suas expectativas, as suas esperanças, né? Confiaram em mim. Poxa, isso é uma responsabilidade gigantesca, né? E então eu tive essa alegria 2 vezes como governador. Isso é um privilégio, graças à generosidade do povo gaúcho que me permitiu ser governador por uma segunda vez e está agora colhendo muito do que a gente plantou no primeiro mandato, né? Porque agora é bem diferente esse meu primeiro ano de governo do que era o primeiro ano do meu outro governo, que era sem conseguir pagar nada, né, tentando achar caminhos ali para o Estado para botar as contas em ordem, e agora a gente está inaugurando obra, entregando serviço, fazendo coisas novas aí, porque a colheita está vindo aí do que a gente plantou. Até onde vamos com isso, né, cara? E me diz uma coisa, e daqui 10 anos? Eu, assim, depois de ter feito o primeiro mandato, superado as dificuldades da parte financeira, eu acho que a gente conseguiu plantar coisas muito boas, acho que vamos plantar muitas coisas boas para poder consolidar um legado para o Estado. E eu espero daqui a 10 anos poder estar assistindo isso tudo. Eu posso assegurar uma coisa, eu não vou estar vivendo só para mim, entendeu? Eu vou estar em alguma função, eu vou ocupar algum espaço que eu possa ajudar o mundo à minha volta. Pode eventualmente não ser em governo, pode ser no terceiro setor, pode ser em outras áreas. Mas... é muito bom ter essa certeza de lutar pelo coletivo. Legal. Cara, a gente tá encerrando o nosso papo aqui. Cara, joga uma merda no ventilador. Esse é o quadro merda no ventilador. Eu não acho que o politicamente correto, embora não esteja assim, em alta, deva sair do cenário, assim, né? Então eu ainda prezo pelo politicamente correto. Então eu vou insistir, tu já me disseste que tem gente que defende isso, ó, vamos jogar amor no ventilador. Boa. Porque aquilo que a gente joga no ventilador vai voltar pra gente, até por isso, né? Então, eu acho o seguinte, minha mensagem final é essa. Vamos olhar numa perspectiva histórica. A gente vive, às vezes, um momento e pensa, puxa vida, a crise, tá difícil, tá tudo um horror. E realmente tem um monte de dificuldade, um monte de problema. Mas eu pego, assim... Se você olhar no passado, as gerações tiveram que passar por outras pandemias, guerras, doenças e tantos outros problemas e crises. Se você pegar, assim, a formação do nosso povo no Rio Grande do Sul, de gente que fugiu das suas terras, dos seus países e atravessaram um oceano falando outra língua, sem saber o que iam encontrar aqui, porque lá estavam passando fome. Ou povos que, infelizmente, foram trazidos para cá à força, escravizados, sem querer vir para cá. Se você colocar uma perspectiva histórica, é isso que eu estou dizendo, e olhar, puxa vida, tem problema, isso está ruim, tem que melhorar, mas a gente olha para o mundinho à nossa volta, assim, para o momento histórico que a gente está vivenciando, parece que está tudo um horror. Se você conseguir dar uma distanciada e olhar assim, não, mas peraí, vamos olhar assim, a nossa trajetória como sociedade, como humanidade, a gente vai ver que a gente já avançou, que a gente já evoluiu, que teve conquistas importantes. Então,
Vamos dar a nossa contribuição no nosso momento histórico, entendeu? Esse é o momento histórico que a gente tem. Tu és uma liderança, tá ocupando aqui esse podcast, influenciando gente. Eu estou na política lá para poder dar a minha contribuição. Seja onde for, não precisa ser político e governador para poder fazer a diferença na vida à nossa volta. Tu faz a diferença na vida de muita gente pelo Cozinheiros do Bem e também aqui passando mensagem para o pessoal nessa busca por educar, por conscientizar na solidariedade. Eu busco fazer a minha parte lá, mas uma professora faz a sua parte, uma mãe de família, um líder comunitário, tem várias formas de fazer a diferença no mundo à volta da gente, porque eu acredito nisso, que se a gente muda, se a gente está disposto a mudar nós mesmos, a gente muda as coisas à nossa volta e quando vê a gente está mudando o mundo. Então eu acredito nisso e temos que ir com otimismo, com confiança, dando a nossa contribuição nesse momento. Uma vez um amigo meu, para fechar, me disse assim, eu posso seguir, então tá. Mas eu tenho que fechar porque eu tenho gente me esperando ainda para mais um compromisso depois. Mas para encerrar, eu estava morando logo depois que eu deixei de ser prefeito em Pelotas, eu fui morar em Nova York um período estudando lá na Universidade de Colômbia. E tinha um amigo meu brasileiro que estava morando lá nos Estados Unidos e ele me disse: "Poxa, Edu, mas eu estou desanimado porque eu não vou viver para ver o Brasil que eu queria ver." E eu disse para ele, ele era mais velho do que eu, sei lá, uns 15 anos mais velho do que eu. E eu digo o seguinte: olha, eu sou mais jovem e eu também não vou viver para ver o Brasil que eu sempre quis. Mas se todo mundo pensar assim, o Brasil nunca vai ser o país que a gente sempre quis. A gente tem que dar a nossa contribuição no nosso tempo, no nosso momento, neste momento, no privilégio de ocupar os espaços que a gente ocupa, nas posições que a gente ocupa, dar a nossa parte de contribuição. E se cada um fizer a sua parte, quem sabe daqui a 30 anos, né, alguém vai olhar e vai dizer: poxa vida, estamos começando a enxergar o horizonte lá para nos tornarmos o país que a gente sempre sonhou. Então, lá no início do governo, salário atrasado, imposto aumentado, atraso em repasse para hospitais, devendo para municípios, só batia na nossa porta problema, né? E eu dizia para os meus secretários lá: olhem o privilégio que vocês têm, de governar no meio dessas dificuldades todas. Porque se tivesse tudo perfeito, tudo funcionando bem, ninguém ia perceber o valor do trabalho de vocês, né? Se tivesse tudo funcionando às mil maravilhas, talvez não percebessem a capacidade de vocês. Vocês têm a oportunidade de mostrar o quanto vocês são bons, porque é difícil. Porque se fosse fácil, qualquer um faria. Então, a gente tem que encarar as dificuldades como uma oportunidade de mostrar a qualidade do nosso trabalho e empurrar aí, como eu disse, a coisa na direção correta. Deixa eu aproveitar que ele tá entrando aí, Vitor. Vem cá, entrega aí. Vai ter presente, é isso? Agora, hoje tá é presente ou vão me vender o boné? Eu tô aqui, não me dão nem um cafezinho, tio. Obrigado. O Pix é o CPF. Tá bem. Valeu. Tá bonito aí. Cara, é isso. Tem aqui também um sabonete da COD. Olha só. Essa daqui é pro Thales, já que falou da... Ótimo aí, ó. Vou levar pro Thales aí. O que é que tá aí? Que é essa frase do sou quem sou. Sou quem sou porque somos todos nós. Eu recebo o Ubuntu, ele recebe a tradução. Closed caption. Exatamente. Cara, sou quem sou porque somos todos nós. É uma luta, cara, e um respeito pela comunidade LGBTQIA+. E pra nós é uma grande, e pra mim é mais ainda, de saber que nós temos um governador maravilhoso. Obrigado aí. E que, independente de qualquer tipo de preconceito que exista nesse mundo, como dependentes químicos, como pessoas trans, como com negros, como branco, pobre, preto tu representas de uma forma maravilhosa. Então, assim, meu velho, ó, arrasem. Valeu. E traz o Bento da próxima vez aí que eu pico. Boa. Quantos cachorros tem, Se cara? tiver, tenho 4. Se tivesse trazido Deus, aqui, a gente não ia conseguir dar entrevista. Não tá latindo pra tudo que é lado aqui. No meio do goiaba. Obrigado aí, cara, meu velho. Valeu. Tu é querido demais, meu velho. Obrigado. Cria de Pelotas, governador do estado do Rio Grande do Sul. Esse foi Eduardo Leite. Vamos lá. Valeu. Agora vamos dormir, porra. Que toda prisão é política, que todo ataque é uma festa. Toda prisão é política, que todo ataque é uma festa. Toda prisão é política, que todo ataque é uma festa. Dançando no giroflex, dançando
giro.